Ah. Olá, boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente no Recomendo, o grupo de casa, né? Então, hoje nós vamos falar de um tema muito atual e necessário para todos nós que somos empresários aqui no sul da Flórida, e mesmo eu acredito que esse tema não é necessário não apenas para empresários, mas qualquer pessoa que tenha interesse de vir aos Estados Unidos ou que até mesmo tem interesse de obter um visto de turista, precisa saber que tudo mudou, né? Então, há uma realidade, um procedimento antes do Covid e um outro procedimento após o Covid. Bom, e o tema dessa palestra surgiu com essa proclamação do presidente Biden, que saiu pela Casa Branca no dia 25, que foi exatamente tirando toda essa proibição de viagens que havia, não só para as pessoas que estiveram no território brasileiro nos últimos 14 dias, mas também para os outros países. Então, se você tem clientes vindo da China, do Irã, da Schengen Area, né, da Europa, que são vários países, e o Reino Unido, a Irlanda, a África do Sul e Índia, esses países também vão ser recebidos nos Estados Unidos sob essas mesmas regras que a gente vai comentar hoje. É claro que eu vou dar um foco aos brasileiros, afinal, esse é um grupo que eu estou falando em português, mas esses outros países também se enquadram nessa mesma regra. Então, a proibição anterior de que tinha que se fazer uma quarentena antes de entrar nos Estados Unidos não existe mais. Você precisa provar agora que está vacinado, né? Então, nós vamos começar a questão como que você prova que você é vacinado, né? Primeiro, você precisa ter um teste, né? Um teste em que consta o nome. E eu vi, inclusive, depois que eu comecei a falar sobre o tema, uma pessoa que me mandou um teste dela que estava apenas Maria José, né? E aí é complicado, né? No Brasil, você tem que ter algo mais, né? Você precisa do nome completo, data de nascimento, você tem que ter uma prova de que a fonte que emitiu esse cartão de vacina, se for o caso, é uma fonte oficial, no caso, um posto de saúde. Aqui nos Estados Unidos, até mesmo a CVS, que é uma farmácia, tem essa autoridade, foi onde eu tive a minha vacina. E também a gente precisa, a companhia aérea vai ter essa liberdade de olhar se a vacina se enquadra nos critérios do Food and Drug Administration, que seria o equivalente à nossa Anvisa, não a Anvisa, né, mas é o órgão responsável eu vou já falar quais as vacinas que eles autorizaram aqui para a gente, e também pela Organização Mundial da Saúde. Outra coisa importante no cartão ou na prova da vacina é que você tem que demonstrar que tomou as 2 doses, se a vacina de fato requer as 2 doses. E o indivíduo é considerado vacinado se ele está entrando nos Estados Unidos após 14 dias da segunda dose. Então, se você está entrando nos Estados Unidos no 14º dia da segunda dose, você não está completamente vacinado, você tem que entrar no 15º dia. Então, sempre esse um dia pode fazer com que você seja enviado de volta para casa ou não. Então, isso é bem importante. O CDC, que seria, de fato, esse equivalente à nossa Anvisa, listou 3 categorias de documentos que serão considerados suficientes para provar que você, de fato, está vacinado. Primeiro, uma informação digital ou simplesmente um papel que tenha um certificado digital ou QR Code. Eu estava falando sobre esse tema anteriormente numa live e alguém falou do aplicativo, o Passaporte SUS. Essa pessoa que eu acabei de mencionar, que tinha apenas o primeiro nome dela num cartão de papel, quando ela colocou todos os dados dela nesse Passaporte SUS, apareceu esse QR Code, o que é suficiente para provar que ela tomou a vacina. Então, para quem tem um cartão deficiente, essa é uma maneira de corrigir essa deficiência. Mas eles estão sendo bem abrangentes, eles vão, inclusive, aceitar, por exemplo, uma foto do seu cartão de vacina que você tenha no seu celular, uma cópia do documento ou até um link de um website que mostre que você tomou a vacina. Então, em relação
a prova ela está bem maleável, não está difícil de provar que você tomou a vacina, se de fato você tomou a vacina. É tão fácil que muitas pessoas já falaram em fraudar, e a gente sabe que com a fraude vem as penalidades, né? Então, se houver fraude, o indivíduo tentar entrar nos Estados Unidos com um documento fraudado, um cartão, uma cartolina, que na minha época chamávamos, né? E se tentar entrar com um documento fraudado, há penalidades criminais, inclusive multa para quem tenta entrar com documento fraudado, né? Então, é bom que se tenha, de fato, a vacina. Me perguntaram também em relação ao idioma. Em relação ao idioma, em uma reunião com o pessoal do consulado, eles falam que não precisa traduzir, e também outras pessoas já informaram que os comprovantes de vacina no Brasil estão, no mínimo, em inglês, em português, em alguns casos até mesmo em espanhol. Então, você não vai precisar de tradução do comprovante de vacina. A maior pergunta que todos nós tínhamos era quais são as vacinas, né? E as vacinas que foram distribuídas no Brasil, a sua grande maioria está sendo aceita, o que está sendo aceito são as vacinas aprovadas pelo Food and Drug Administration, e as vacinas também aprovadas na lista emergencial da Organização Mundial de Saúde. Então, sendo bem mais direta, é a Johnson & Johnson, a Pfizer, a Moderna, a AstraZeneca, Covishield, a DIBP, é uma que está sendo distribuída bastante na Ásia, e a Sinovac, que é o sinônimo de Coronavac. Muita gente falava, a Coronavac não está. Por quê? Porque estava listada como Sinovac, mas Sinovac é o mesmo que Coronavac. Em um artigo mais completo que eu estava lendo, há 2 vacinas no Brasil que estão fora dessa lista, mas eu particularmente não lembro nem de ter ouvido falar dessas vacinas até que eu comecei a estudar sobre o tema. Uma delas que não está incluso, Covaxin. Se você tomou Covaxin, não vai ser aceita. Ou Sputnik, também nunca ouvi falar. Então, essas 2 vacinas estão fora. A que estava gerando mais polêmica era a Coronavac, essa sim vai ser aceita. Agora, é claro que há exceções, né? Então, você não tomou a vacina, você quer entrar nos Estados Unidos, ou um parente não tomou a vacina, quer entrar nos Estados Unidos, o cliente não tomou a vacina e quer entrar nos Estados Unidos, então existem exceções, e eu vou ser bem breve nas exceções. A quem não se aplica? Se você já é cidadão americano, não se aplica a você. Se você escolheu não quero tomar essa vacina, independente da razão pela qual você não quer tomar a vacina, você pode sim entrar no seu país, afinal você é americano. Outra exceção, aqueles que são residentes permanentes, ou, como a gente sabe, fala por aí, que tem green card, né? Então, se você tem o green card, você também está na exceção. Ou aqueles que estão entrando com o conhecido Immigrant Visa. Immigrant Visa e Green Card é a mesma coisa. A diferença é que Green Card é porque você já recebeu o cartãozinho, ou Immigrant Visa, você foi a uma entrevista no consulado, no caso do Rio de Janeiro, e recebeu aquele selo de imigrante no seu passaporte. Se você está entrando com aquele selo, você não precisa provar que está vacinado. Agora, a própria legislação imigratória mudou desde o dia 1º de outubro de 2021, quem está obtendo esse Immigrant Visa, ou Green Card, via consulado, é obrigado a apresentar a prova de vacina. Mas, digamos que você fez a sua entrevista antes do dia 1º de outubro de 2021 e vai entrar nos Estados Unidos agora, depois que essa lei entrou em vigor, porque já entrou ontem, né, à 00:01, aqui nos Estados Unidos. Você não precisa, se você obteve o seu Immigrant Visa antes do dia 1º de outubro de 2021, você não precisa provar que é vacinado. Exceção número 2, crianças menores de 18 anos não precisam provar que estão vacinados. Indivíduos que estão participando de pesquisa médica, né, avaliação médica, às vezes você está participando de um teste para uma vacina nova, você não precisa também provar que está vacinado. E essa aqui eu acredito que vai ser a exceção que a maioria das pessoas vão usar.
para quem, indiferente da razão pela qual não tomou a vacina, mas contraindicações médicas. Então, se você tem uma carta de um médico falando que há uma contradição, uma razão científica, né, médica, pela qual você não pode tomar a vacina, você obtém essa carta de um médico, traduz, se não estiver em inglês, e você pode entrar, sim, sem a vacina nos Estados Unidos. Razões humanitárias e emergenciais. Dentre elas, há algumas, como, por exemplo, aqueles que precisam viajar logo por razão de sua saúde ou segurança. A pessoa está correndo um risco de morte, quer seja ameaça ou quer seja tem que fazer um transplante, alguma coisa, pode entrar, sim, sem a vacina. Mas, nesse caso, você precisa solicitar uma autorização prévia junto ao consulado ou à embaixada e explicar a razão da sua emergência. Há uma outra exceção que não se aplica ao Brasil, para países em que, e eu vou falar isso só porque eu sei que nós temos clientes no mundo inteiro, para países em que a vacina não chegou a 10% da população ainda, você não é obrigado a apresentar a vacina para entrar nos Estados Unidos. Então, se você mora num país que está ainda nesse nível super baixo de vacinação, você não precisa apresentar provas. Membros das Forças Armadas Americanas, cônjuges e filhos, pessoas que se enquadram no chamado exceção de interesse nacional, isso não é a mesma exceção de interesse nacional que existia até ontem, que antes dessa proclamação que houve agora no dia 25, as pessoas que queriam entrar nos Estados Unidos sem quarentena, nós fizemos várias exceções, pedidos de exceção de interesse nacional, e as pessoas entraram sem quarentena, elas podiam fazer esse pedido. Não se sabe se esse mesmo pedido de exceção de interesse nacional vai valer para a exceção das vacinas. Isso ainda é uma incógnita, mas se você tem uma causa plausível para solicitar uma exceção de interesse nacional, vai haver, sim, essa possibilidade. Eles vão dar mais diretrizes para nós, advogados, para sabermos como obter uma exceção de interesse nacional para as vacinas. Diplomatas também que estejam viajando em viagem oficial e pessoas que estejam viajando em viagem oficial governamental, suas famílias também não precisam. Visitantes das Nações Unidas e, é claro, pessoas que estão viajando em embarcações ou aviões também não precisam provar que estão vacinados para entrar nos Estados Unidos. Então, se você perceber, isso é bem importante, não há uma exceção por religião, ou não há uma exceção por convicção moral. Eu não quero, isso faz mal para o meu corpo. Não há essa exceção. É quase que você não tem essa autonomia sobre o seu corpo, né? Mas essa exceção, ela não existe, né? Bom, agora imagina, você não é vacinado e você conseguiu entrar nos Estados Unidos sob uma dessas exceções. Não acabou. Os Estados Unidos, de certa forma, ainda vai ficar de olho em você e pode te obrigar a tomar a vacina dentro de 60 dias depois que você entra. Então, se você, por exemplo, é uma pessoa que entrou nos Estados Unidos porque disse que tinha que vir fazer um transplante, era algo emergencial, você tinha que vir. Você pode ser obrigado a tomar a vacina dentro de 60 dias. Há exceções a essa obrigatoriedade, a essa exigência de tomar essa vacina dentro dos 60 dias. A primeira exceção é se você for ficar no Brasil, nos Estados Unidos por 3 dias, por exemplo, um período menor que 60 dias, então você está dentro da exceção. Então, exceção da exceção. Ou crianças em que a idade não seja apropriada, né? Então, crianças menores de 18 anos, elas podem entrar sem vacina, mas depois elas teriam que ser vacinadas de acordo com essa obrigatoriedade, mas se a idade não for apropriada, você pode ficar, sim, a criança pode ficar sem a vacina. A criança é uma situação delicada. No meu caso, pessoalmente, eu tenho filhos, um que já vai fazer 17, 15 anos, nós escolhemos não vaciná-los. E já tiveram Covid, passaram bem, obrigada, não morre, não. Então, vão ficar, achei melhor a imunização natural. Agora, eu já tomei a vacina, né? Então, isso é uma questão, cada família decide sua vida, eu diria isso, né? Mas você tem que lidar com a legislação de acordo com o que se enquadrar. Novamente, pessoas que estejam sob pesquisa clínica, se você entrou nos Estados Unidos sem a vacina porque você estava passando por uma pesquisa no seu país, você continua
sem ser obrigado a tomar essa vacina aqui. E se você também, novamente, a exceção que vai ser mais usada, se você tem uma contraindicação médica, você entra com a carta do médico e continua com essa carta para provar que você não pode tomar a vacina. E, finalmente, os diplomatas que entraram sem a vacina continuam sem ser obrigados a tomar a vacina nos Estados Unidos, desde que eles tenham tomado uma vacina nos seus países, mesmo que essa vacina seja uma dessas vacinas que não está aprovada na lista do FDA ou do CDC. Isso seria em relação às vacinas. Vou passar bem rápido aqui em relação ao teste de Covid, porque eu tenho ouvido muito falar, até mesmo na própria reunião do consulado, pessoal, falando que você precisa de um teste 3 dias antes de viajar, mas não acaba aí, há mais detalhes. Existem 2 tipos de teste, né? O primeiro teste é, se você é vacinado, sim, você obtém um teste 3 dias antes de embarcar. Isso é importante. 3 dias antes de embarcar. Não é 3 dias antes de chegar nos Estados Unidos. 3 dias antes de embarcar. E em todos esses documentos que eu estava lendo, é importante notar que 3 dias não é sinônimo de 72 horas. Ou seja, eles, inclusive, colocam um exemplo em um dos textos. Se você está entrando, o exemplo deles se você está entrando nos Estados Unidos no dia 19 de janeiro, o que seria 3 dias? Dia 16 de janeiro. Mas digamos que você está entrando nos Estados Unidos às 10 da noite. Você poderia, então, entrar com uma vacina que você tomou, digamos, meia-noite 1 do dia 16, ou seja, mais de 72 horas? A resposta é sim. 3 dias não são 72 horas. Desde que a data seja 3 dias antes, esse teste pode ser feito a mais de 72 horas. Eu, pessoalmente, perdi um voo em maio, porque eu não sabia disso. Eu fiquei debatendo com a Adriana, falei, Adriana, são 72 horas ou são 3 dias? Né? Então, a gente não... agora há essa certeza de que é a data que vale, que prevalece, né? E não o horário que você tomou a vacina. Isso não é isso que prevalece, né? Então, se você é vacinado, você entra nos Estados Unidos com um teste, independente se você é americano, se você tem green card, você tem que fazer um teste 3 dias antes do embarque. Agora, se você não é vacinado, o critério é diferente. Você não é vacinado, você está entrando, por exemplo, com uma carta de um médico falando que você tem uma condição que é contraindicada à vacinação. Se você não é vacinado, você precisa de um teste 1 dia antes do embarque. 1 dia antes do embarque. Essa é a grande diferença. Então, agora, pensa num cenário, e eu vou citar minha própria vida para não citar a vida de cliente. Pensa num cenário como o meu. Eu sou vacinada, os meus filhos não são vacinados. Nós estaremos entrando aqui nos Estados Unidos em janeiro. Então, qual seria a regra para nós? O teste é 72 horas, porque eu sou vacinada, ou seria 1 dia para eles que não são vacinados? Então, a regra é bem clara de que as crianças seguem a regra do adulto. Então, no caso dos meus filhos, eles podem entrar com um teste feito 3 dias antes do embarque. Agora, se por acaso eu deixar um lá e para vir depois, e ele vier sozinho, aí ele precisa de um teste 1 dia antes do embarque. Então, essa é a grande diferença. A criança segue a regra do adulto, a não ser que esteja viajando sozinho. Também tive uma pergunta bem frequente, se eu já tive Covid, se eu provar que eu já tive Covid, preciso de vacina? Se você conseguir provar que você teve Covid nos últimos 90 dias anterior ao embarque, sim, isso é suficiente, não precisa ter vacina. 90 dias é suficiente. E eu estava verificando os testes, né, que vão ser aceitos. Todos nós sabemos que o famoso PCR ou PCR, né, em português, esse vai ser aceito. Mas um outro que vai ser aceito também é o conhecido teste rápido de antígeno, ou o NAAT. É o teste rápido de antígeno, vai ser aceito, né? Então, isso aí facilitou demais. O teste de anticorpo não vai ser aceito, a não ser que você esteja fazendo esse teste para provar que você teve Covid
e com uma documentação médica você provar que está curado do Covid, teve esse Covid nos 90 dias. Então, os únicos testes por si só válidos para entrar nos Estados Unidos, novamente, é o PCR, né, PCR, ou de antígeno, conhecido também com o nome dele na verdade é NAAT. NAAT significa, eu tinha visto aqui, bem, não importa, isso é coisa médica, né? Mas é o NAAT. Isso seria para entrar nos Estados Unidos via avião. Digamos que você resolve passar umas férias no México ou no Canadá e entrar nos Estados Unidos de carro. Muda. A regra é diferente. Então, a regra é totalmente diferente se você está entrando via terrestre. E a via terrestre há 2 fases. A primeira fase, agora no começo de novembro, está aberta a entrada pelo México e pelo Canadá para pessoas vacinadas apenas, vacinadas, claro, com exceções, e viajantes considerados essenciais. Quando a proclamação estava em vigor, viajantes considerados essenciais seriam aqueles que estão vindo para trabalhar, que estão vindo para estudar, ou seja, turismo não era considerado um viajante essencial. E já no começo, já em janeiro, agora de 2002, eles vão exigir que todos os viajantes, essenciais ou não, estejam vacinados. É claro, vai ter exceções, né? Isso seria em relação às vacinas. Os consulados, como todos sabem, reabriram ontem, né? Então, reabriram ontem. A gente vai falar um pouquinho, então, agora, vou falar um pouquinho agora sobre os reagendamentos, porque muita gente fala, tudo bem, abriu a fronteira, mas eu não tenho visto, meu agendamento, muitas reclamações, meu agendamento está para não sei quando de 2022, a maioria das pessoas, né? Há como você antecipar esse agendamento ou até obter o seu visto sem agendamento, e isso que a gente vai falar agora. Primeiro, se tem muita gente que, inclusive, chegou a pagar a taxa de renovação do visto, $160, né? A validade desse pagamento, dessa taxa, foi estendida até o dia 30 de setembro de 2023. Então, se você pagou os seus $160, você não vai perder. Algo que, antes até de eu começar, que vale a pena lembrar, se o visto é para um menor de 14 anos ou para um maior de 79 anos, não há necessidade de entrevista consular. Você consegue renovar o visto ou até mesmo emitir o visto inicial sem a necessidade de um agendamento consular. Então, não fique preso a um agendamento consular, porque se o indivíduo tem menos de 14 anos ou mais de 79 anos de idade. Muita gente, acho que a maioria aqui já passou por um visto de turista, mas, em suma, para você obter um visto de turista, você vai no website, e isso é muito importante, você tem que ir no website correto. Meu próprio irmão, renovando o visto de turista dele, entrou no website que eu não sabia nem o que ele tinha entrado, né? Então, pessoas que tentam coletar os seus dados. Então, vai no website do CIEC, né? Preenche o formulário DS-160, paga a taxa de $160, e aí você é direcionado para um outro website que auxilia o consulado, que é o Centro de Atendimento de Solicitante de Visto, para fazer o agendamento, praticamente, o pagamento e o agendamento para entrevista consular, ou se não precisar de uma entrevista consular, apenas para entregar os documentos, que eu já vou falar quais são. Então, é um procedimento simples, você não precisa de despachante. As pessoas falam, gente, eu preciso de despachante, preciso de um advogado. Você não precisa, porque o próprio formulário DS-160 te dá a opção de traduzir todas aquelas perguntas para português ou até para outro idioma que você preferir. E se você colocar o mouse sobre a pergunta, ela te explica, ela traduz. Então, você não precisa de despachante, é um formulário a ser feito, né? Então, a renovação do visto está sendo feita. Eles abriram novos agendamentos. Estava numa reunião ontem em que eles prometeram que há mais agendamentos. Então, se você está agendado para, sei lá, julho do ano que vem, a primeira recomendação entra novamente na conta aonde você fez o agendamento e pede para reagendar. Você pode reagendar quantas vezes você quiser, e que há datas disponíveis, sim, para reagendamento. Eu entrei hoje, por exemplo, nos consulados e embaixadas do Brasil para vistos de turistas
de turista. Vou começar a falar de turista em Brasília, 231 dias para quem precisa de agendamento. Em Recife, 173 dias. São Paulo, 225. Rio de Janeiro, 189. Então, o mais rápido está Recife. A Porto Alegre não informou. Isso para visto de turista e para quem precisa de entrevista. Como eu falei, menores de 14 anos não precisam, maiores de 79 não precisa, e tem uma outra exceção que eu já vou falar. Vistos de estudante. Visto de estudante tem sido prioridade já há algum tempo. Você consegue um agendamento de 1 a 3 dias. De 1 a 3 dias você consegue visto de estudante ou visto J. E os demais vistos, a gente trabalha muito com vistos de investidores, transferências de executivos e gerentes de multinacional, o visto E. E esses agendamentos, eu tinha, por exemplo, um cliente agendado para fevereiro de 2022, eu fiz o agendamento dele para alguns dias seguintes, né? Então, isso foi um visto para um executivo um gerente de uma multinacional. Então, por exemplo, esse tipo de visto EEL, 2 dias em Brasília, 12 dias em Recife, São Paulo, 59 dias, 2 meses, né? E Rio de Janeiro, 29 dias, 1 mês. Então, na pior das hipóteses, está sendo São Paulo, 2 meses. Então, acabou aquele drama desse agendamento demorado. Agora, se você precisa de um agendamento, precisa estar na entrevista, e você não pode esperar 173 dias, que é o mais rápido que a gente está vendo aqui em Recife, há ainda a possibilidade, dentro do mesmo site em que você faz a alteração, a mudança da data do visto, há a possibilidade de solicitar um agendamento emergencial. E existem algumas categorias que eles aceitam a agendamento emergencial. Primeiro, se você tem um parente imediato aqui que sofreu um acidente grave, uma doença grave ou até mesmo morte. Segundo, se você tem um tratamento médico urgente, ou seu, ou de um filho, você também pode pular esses 173 dias e conseguir um agendamento emergencial. Como eu já falei, os vistos F, M, J. O M é um visto de estudante também. Muita gente pensa que o único visto de estudante é o visto F, mas o M também é um visto de estudante, é o estudante vocacional, aquele que vem aqui para fazer cursos técnicos, né? Eu já tive clientes com visto vocacional para massoterapeutas, pilotos, esteticistas. Essas pessoas estão aqui com visto de estudante, mas não é o F, é o M, é o M1. Outra maneira de conseguir esse visto, você não pode esperar todos esses 173 dias, ou digamos 6 meses, né? Se você conseguir justificar que você teve uma necessidade urgente e inesperada, que vai acontecer depois de 10 dias do seu agendamento, digamos que seu agendamento vai acontecer em dezembro, e você precisa de algo que vai acontecer antes, você pode sim fazer esse argumento, mas esse argumento ele é difícil. Eu já tentei ele para executivos, por exemplo, que precisavam vir para tocar os seus negócios. Você tem que provar algo bem grave para poder, em relação aos business. Que business que você está fazendo aqui? Já tive gente me procurando, inclusive o pessoal da Elite. Estou indo para fechar um negócio de uma casa. Não é suficiente. Não é suficiente. Uma última exceção que eles estão aceitando é para uma visita emergencial de caráter político, cultural, jornalístico, esportivo, econômico. Também a possibilidade. Eu diria que é um caso a caso para conseguir um agendamento emergencial. Mas o mais interessante é que eles agora, os consulados no Brasil, eles estão autorizando a renovação do seu visto, e eu não estou falando apenas de visto de turista, não. Estou falando também de um visto, como, por exemplo, eu citei aqui o L, que é um visto de um gerente executivo ou gerente multinacional, ou um L1B, que é um profissional especializado de uma empresa, ou um E, ou até mesmo um O. Esses vistos, desde que sejam de não imigrantes, que a imigração ela é dividida entre vistos de imigrante, ou seja, aqueles que vêm com o intento de ficar permanentemente, ou um visto de não imigrante, ou seja, aqueles que têm um prazo determinado para ficar aqui. Um L, por exemplo, para o executivo gerente de multinacional, o máximo que eles conseguem ficar aqui são 7 anos, embora depois seja possível pleitear um green card. Mas, então, esses vistos que têm uma temporariedade, esses vistos você consegue, sim, renová-los sem entrevista.
Existem alguns critérios para você se enquadrar, né, nessa renovação sem entrevista. É uma renovação apenas documental. E eis os critérios. E é o último ponto que eu vou colocar hoje à noite, eu vou responder perguntas. Primeiro, você tem que ser brasileiro ou tem que estar residindo no Brasil como residente permanente, ou seja, ter o green card brasileiro, né? Você tem que ter um visto válido ou que expirou nos últimos 48 meses. Então, eu tive alguém que me falou, Jânia, o meu visto vai expirar daqui a 1 ano, já posso renovar? Eu acho que eu não renovaria, dá para você entrar, né? Agora, se o visto está expirando daqui 3 meses ou menos de 6 meses, sim, renova. Mesmo que não está expirado, renova. Por quê? Porque quando você entra nos Estados Unidos, eles não gostam que você entre com visto que vai expirar em menos de 6 meses. Já tive cliente que levou uma sabatina na entrada porque estava entrando com visto prestes para expirar. Agora, você sabe o que é interessante? Existe uma diferença, e eu já expliquei isso em algumas palestras minhas, entre visto e a permanência nos Estados Unidos. Vou usar um exemplo simples do nosso visto B1, B2, que a maioria tem no passaporte. O visto B1, B2, quando você obtém esse visto no consulado, ele normalmente é válido por quanto? Por 10 anos. Mas quando você entra nos Estados Unidos, você não tem 10 anos para ficar aqui, você tem normalmente 6 meses, né? Com variações. Então, há uma diferença entre a validade do visto e a validade do seu I-94. Então, digamos que alguém entre nos Estados Unidos com um visto, não recomendo de jeito nenhum, mas consiga entrar depois de levar uma sabatina lá do Customs and Border Protection, com visto que está expirando, só tem 3 meses de validade. Se o CBP conceder 6 meses de I-94, que é o tempo de ficar nos Estados Unidos, você pode ficar mesmo com seu visto expirado. Você pode ficar os 6 meses aqui. Então, essa é uma diferença entre visto ou visto de estudante, por exemplo. Às vezes, eu tenho clientes que me ligam preocupados, Jânia, meu visto de estudante está expirando. Mas não importa, desde que você continue estudando, o visto de estudante não tem nenhum prazo de validade. O que eles colocam no visto é um D e um S, que significa duration of status, ou seja, desde que você continue estudando, o seu status está válido dentro dos Estados Unidos. Agora, é óbvio que a primeira oportunidade que você sair do país, você precisa retornar a um consulado ou embaixada no exterior para obter um novo visto. Nesses casos, se o seu visto expirou nos últimos 48 meses, você não precisa de entrevista. Se for brasileiro ou residente permanente, se expirou nos últimos 48 meses, se o seu visto anterior não foi extraviado, roubado, cancelado ou revogado, e se a sua última solicitação de visto não foi negada, ou se você não, e também se você não é ou é, tudo isso aqui é aí, tá? E se você nunca foi preso ou condenado por crime, deportado ou negado a entrada nos Estados Unidos. Então, mesmo que você tenha chegado no aeroporto e tenha tido o que a gente chama de deportação sumária, né? Que eles falam, não, você não vai entrar, isso é um impeditivo também. Mas a novidade é que você consegue sim renovar o seu visto sem essa entrevista consular, eles estão querendo acelerar esse processo. Há muitos agendamentos que foram abertos nos últimos dias, então quem estava aí numa fila de espera horrível, a primeira coisa que eu recomendo é checar novamente o agendamento, reagendar, e se você não precisa de uma entrevista, claro, faça a sua renovação sem essa entrevista que você vai ter a promessa de que você vai ter o seu visto em mãos dentro de 10 dias úteis. E dentro de 10 dias úteis. Estou pronta para a pergunta. Não estou ouvindo. Excelente, doutora Jânia, excelente. Muito obrigada. Vamos abrir aqui para perguntas. Muito esclarecedora a palestra. Muito. Parabéns aí. Eu tenho uma primeira pergunta. Não gosto de fazer, mas, enfim, é um caso particular. Não sei se vai responder, mas minha mãe tem mais de 79 anos e ela quer vir para os Estados Unidos. Ela está vacinada e o visto dela venceu há menos de 90 dias. Então, eu sei que pela palestra que ela não precisa da entrevista. Não precisa. Porém, ela precisa de agendar. Não é isso? Como é que ela como vai é o procedimento? O procedimento para renovar? Você vai entrar no website do CEAC, C-E-A-C, né? Casa, Eco, Amor, Casa. Você entra no website do CIEC, deixa eu ver,
ciec.state.gov, ciec.state.gov, e vai preencher o formulário DS-160. Preenchido o formulário DS-160, você tem que ir para o website do ASC, que é o website de atendimento solicitante de visto. Você vai ser redirecionado, paga a taxa e você vai fazer um agendamento. Esse agendamento é literalmente para entregar os documentos. Os documentos que vão ser entregues vai ser o passaporte válido, o passaporte anterior, se for outro passaporte com visto, a página de confirmação do DS-160 e uma foto. Ou seja, não tem entrevista consular. Você entrega os documentos e você tem a opção de buscar o seu passaporte ou pagar por um serviço de courrier, que eu acho que são R$55, para que o passaporte seja enviado para o seu endereço já com visto, e a promessa é que isso acontece dentro de 10 dias úteis, e tem acontecido. Uau! Sensacional. Muito obrigado. Nada. Eu tenho uma pergunta, Jânia. Tem uma sobrinha que é brasileira, vive em Portugal e o visto dela está vencido há pouco tempo e ela quer renovar para vir para cá. É possível fazer sem entrevista ou acessando esses sites que você comentou? Sim, é possível. Ela é brasileira. É brasileiro ou residente. É possível fazer sem entrevista. Ok, obrigada. Doutora Jânia, chegou já o primeiro avião com brasileiros ontem. Eles estavam preparados aqui para receber? Eu pergunto isso porque minha irmã estava indo para Israel semana passada, quando abriu lá, e as companhias aéreas não estavam preparadas, no sentido de saber documentação, PCR, etc. Ela ficou. A América não deixou embarcar. Não sabe. O que eu recomendo, o que eu faço com os meus clientes é exatamente imprimir o que eu estou falando aqui. Eu imprimi isso de fontes oficiais da Casa Branca, do CDC. Eu oriento os meus clientes para que eles não sejam surpreendidos com alguém que não sabe o que está fazendo. E não estou falando só de companhias aéreas, não. Eu tenho um cliente, por exemplo, que tem direito a tirar uma driver's license, a carteira de motorista aqui nos Estados Unidos. Isso é papel de advogado, auxiliar? Não. Mas eu tenho clientes que chegam no DMV e encontram um funcionário lá falando que você não tem direito a uma driver's license. Eu falo para todos os meus clientes, quando você estiver no DMV, fala que dia você vai no DMV, liga para eles, fala que sua advogada está no telefone. Já resolvi vários casos no DMV só em falar que sua advogada está no telefone, gravando uma mensagem de áudio em inglês falando por que o meu cliente tem direito a uma driver's license ou por que o meu cliente tem direito de entrar aqui sob uma exceção. Então, eu contei um caso, por exemplo, já faz mais de um ano que eu estava vindo para os Estados Unidos durante esse período das fronteiras fechadas, em que um indivíduo foi tirado de um voo da United, porque eles falaram, você não pode entrar nos Estados Unidos. Ele, casado com uma americana, com um documento de advance parole, que é a autorização de viagem, ele era nitidamente uma das exceções dentro da proclamação que os funcionários da companhia aérea não sabiam. Então, na sequência, ele estava dentro de um voo da Latam comigo e eu falei, nossa, eles erraram, você pode entrar sim. Ele falou, mas como você tem certeza que eu posso entrar? Eu falei, sim, você pode entrar, eu sou advogado de imigração. Ele pediu minha ajuda para ajudá-lo a entrar nos Estados Unidos. Então, eles estão preparados, não estavam antes e não estão agora menos ainda. Eu estou te falando que eu estive em reuniões em que eles não sabiam isso, que eu consegui transmitir em 20 minutos, porque, não sei se é falta de treinamento ou falta, não sei, mas a realidade é que você tem que cuidar do seu próprio interesse. Teve uma pessoa que me escreveu essa semana, inclusive parente de uma corretora da Elite, me agradecendo por apenas ter orientado como entrar aqui sem ter problemas. Antes da pandemia, foi me agradecendo porque foi tudo tranquilo. Ou seja, você tem que saber os seus direitos, saber que você pode entrar. Legal, obrigado. No caso da minha irmã, o primeiro voo que poderia entrar em Israel saiu no domingo para entrar segunda, 1º de novembro. Ela ainda não quis o primeiro dia, ela foi na terça ou quarta, ela foi no segundo ou terceiro dia, com tudo isso ela não conseguiu entrar, na sexta ela conseguiu embarcar. A mulher da América não deixou ela embarcar, e ela mostrava o site do governo de Israel falando, olha, Israel já abriu. E ela falou, não, no meu site requer uma
exceção. Ela queria o documento de exceção. Olha que loucura. Então, a Nossa. senhora da América pediu documento de exceção, aí a minha irmã entrava no site do governo de Israel, já não existia mais a exceção, porque já tinha aberto a fronteira. É a mesma coisa que Exato. você exigir agora algo especial para o brasileiro É que já como a fronteira tá continuar, aberta. é como continuar a exceção de interesse nacional, National Interest Exception, Exatamente. é como continuar exigindo a National Foi, só Interest que não estava mais Exception. no site do governo. Não Só precisa que mais. no sistema da América estava. Então ela falou, É. aqui você não embarca. E ficou. O website não atualizou, eles não sabem, né? Essa é a realidade. Só uma rápido que eu acho que eu não entendi direito. Para quem está com o visto ainda válido, mas vai nos vencer agora comecinho de dezembro, essa pessoa precisa passar pela entrevista novamente? Não precisa. Não precisa. Não precisa. Se você vai renovar pelo mesmo tipo de visto, isso é importante. Mesmo tipo de visto, não precisa. Não precisa. E isso está Não. demorando em torno de quanto tempo? Desde que cumpra esses requisitos que eu falei, né? Não ter sido roubado, extraviado, etc. Pode fazer sem entrevista. Sem entrevista. Isso está demorando em média de quanto tempo, você falou? 10 dias úteis 10 para dias ter o seu visto de volta no seu passaporte. Obrigado. Pergunta, doutora Jânia. Se pode fazer entrevistas em outro país, em outros países, em outros consulados americanos, em outros países, é possível fazer isso? Ótima pergunta. Eu tive essa pergunta nos últimos 2 anos, você não imagina, todos os dias. Por quê? Porque com os consulados, o pessoal estava fazendo o que a imigração chama de consulate shopping. Eles não gostam que você saia procurando o melhor consulado. Porém, existem alguns consulados que aceitam o que eles chamam de third country nationals, ou seja, você não é nem residente, nem cidadão daquele país, mesmo assim eles te aceitam. São raras as exceções, mas eu sei que Bahamas teve uma época que aceitou. Eu vi no grupo do escritório hoje, a Adriana postou alguma coisa, não sei se a Adriana está ouvindo. A Adriana era o que? Era Montevidéu? Não lembro. Montevidéu. Eu tive um cliente aprovado ontem, ele conseguiu em 30 dias o agendamento para Montevidéu, foi para Montevidéu e no dia seguinte, quer dizer, a entrevista ontem, hoje está com visto, renovação de visto de turista. Agora, quem auxiliou ele é uma roda viva, que antes indicava Bahamas, depois o Panamá, então pode ser o que a gente está falando hoje, que há um mês atrás dava certo Montevidéu, pode ser que já não dê, entendeu? Então, tem que estar sempre prestando atenção, porque quando tem essa corrida dessas pessoas tentando buscar o visto, geralmente esses consulados, eles barram. Isso. Para os convidados, a Adriana é minha sócia, advogada. Muito prazer. Muito obrigado, doutora Adriana. Excelente. Alguém mais? Uma pergunta? De fato, essa palestra foi muito esclarecedora, Jânia. Muito obrigada. Doutora Jânia, só mais uma pergunta. A doutora comentou sobre adolescentes de 18 anos para baixo não teria a obrigatoriedade da vacinação, é isso? Isso, menores de 18 anos não são obrigados a vacinarem, não. Se vacinar. Tá bom, eu agradeço, obrigado. Tá bom? Foi um prazer estar aqui com todos vocês. Essa palestra eu acredito que está uma bem sumarizada. A gente fez uma live no nosso Instagram, mas está o dobro do tempo. Eu vi. Então, eu recomendo essa aqui. Eu recomendo essa aqui. Eu vi também. Tá bom? Doutora Jânia, acho que eu tenho uma última perguntinha, desculpa, perdão. Você falou a parte terrestre e aéreo, e a parte por mar? São as mesmas regras? Como funciona? O mar é o crew member, né? Se a pessoa é crew member, não vai precisar da vacinação. Mas em relação aos portos, é a mesma regra do terrestre, por enquanto. Mas eles estão atualizando, inclusive, em relação às exceções. E desde o começo da pandemia, eles têm sido mais restritos em relação à parte terrestre. A gente teve, por exemplo, o testemunho, não de cliente nosso, mas do pessoal do nosso grupo de advogados de imigração, em que eles deixaram, por exemplo, um membro da família que era estudante entrar,
e os demais que eram dependentes do estudante de F2 não entraram via terrestre. Então, a recomendação era que, se você quer entrar com toda a família, venha de avião. Ok, perfeito. Marcelo, Obrigado. eu acabei de sair de uma ligação. O que os cruzeiros eles estão pedindo? Os cruzeiros eles estão pedindo, vai depender da companhia do cruzeiro. Então, por exemplo, você já vai sair aqui de Miami. Em teoria, a pessoa já entrou, já tem o requisito da vacina e tudo, ou se já entrou há mais tempo, já fez 2 semanas de quarentena. Ao mesmo tempo, eles pedem um PCR, que não é que nem o outro teste. O cruzeiro, ele pede não o teste rápido. Ele não aceita os 2 tipos de teste, mesmo nos Estados Unidos. Outra pergunta, eu não conheço muitos cruzeiros, por exemplo, que vão sair do México para chegar aqui. Às vezes o que acontece é aquele ferry que tem de Bahamas aqui para Miami, mas aí não é um cruzeiro. Então, essa parte marítima, existem regras, depende de onde que você está saindo, aonde que você está indo. Se você vai com barco privado, é praticamente como se fosse, por exemplo, para Bahamas com um jato, né? Um avião privado. Se você está indo num cruzeiro, vai depender de onde que você saiu, para onde você está chegando, e da companhia com que você está indo. Eles que vão ter eles vão poder, inclusive, porque eles vão estar em território internacional, exigir a mais do que o próprio Estados Unidos para você entrar no navio e ficar, digamos assim, em território internacional. Ok, perfeito. Muito obrigado, doutora Adriana. Sem querer polemizar, eu penso que essa questão de exigir vacinação, eu ainda acho muito estranho, porque o que a gente tem visto aqui nos Estados Unidos e com certeza no Brasil são pessoas totalmente vacinadas e pegando Covid, né? Então, você falar que a pessoa está vacinada e pode entrar, você não está dizendo que ela não está com o vírus. Agora, ela fez o teste, né, do PCR. Aí sim você está dizendo que ela não está com o vírus. Então, eu acho essa questão da exigência de vacinação. Hoje em dia, nós já estamos tendo a 3ª dose, né? Já tem pessoas aí tomando a 3ª dose. Então, assim, é muito novo o negócio, né? A questão da Covid, vacinação, cientistas. É muito novo. É verdade, é por isso que a vacinação sozinha não é suficiente para entrar. Tem que a vacina mais o teste. Exato. O Gui, você é mais eficaz. E você abriu uma dúvida. Por exemplo, se eu faço o teste negativo, do negativo, entro nos Estados Unidos, e dentro desse período depois do teste, eu sou contaminado. Como eu faço para voltar para o meu país de origem? Porque também vai pedir o teste e vai dar negativo, vai dar positivo, né? Então é meio... realmente, é complicado isso. Só para levantar uma outra polêmica aí, cortando rapidinho, mas no mesmo contexto. Nem o teste não é confiável, porque eu já 2 vezes, viajando, eu tive um teste positivo de Covid e eu não estava com Covid. Estava no México para voltar para os Estados Unidos. Um dia antes foi fazer o teste, deu positivo. O médico veio falar comigo, eu tinha mostrado para ele que já tinha tido Covid, já tinha recuperado, estava bem. Ele falou, olha, eu sei que você não tá tudo bem. Eu falei, e agora, como que eu viajo? Ele falou, olha, eu vou quebrar seu galho, vou fazer um teste falso para você poder viajar, porque senão você fica aqui 15 dias sem estar com Covid. Então, assim, eu saí do México, entrei nos Estados Unidos com teste falso e eu não estava com Covid. E agora, 1 mês e pouco atrás, eu fiz 2 testes para viajar para o Brasil no mesmo dia. E o teste não ficou pronto, acabou que eu fiz um aeroporto, embarquei e viajei. Quando eu cheguei no Brasil, meu telefone não parava de tocar. Era o órgão aqui de Health Department aqui da Flórida me ligando, dizendo que meu teste, um dos testes que eu tinha feito no mesmo dia, tinha dado positivo. E eu também não estava com Covid. Então, assim, nem a vacina e nem os testes são confiáveis. E foi PCR? PCR, todos PCR, laboratório diferente, país diferente. Então, assim... Pois é, não dá para... É muita norma, muita lei para pouca eficiência, infelizmente. Aí o Gui falou que não queria levantar polêmica, mas aí já começa, aí vai começar uma história aqui, outra ali, né? Então, mas é bom ter como referência, é bom ter referência, sabe por quê? Porque se você ouve outra pessoa falar,
Mas quando acontece com você, de você ter 2 testes positivos, épocas diferentes, país diferente, sendo PCR, você não estando com Covid, aí você levanta suspeita. Você fala assim, peraí, acontece, né? Verdade. É verdade. Sara, inclusive, eu tive um cliente que fez 3 testes. Um deu positivo e 2 deu negativo. Como assim? E Foi perdeu a meu viagem. caso, né? Porque Foi deu meu positivo, registrou no sistema, desculpa a expressão, já era, né? Não pode mais embarcar por 15 dias. Tem que dar aquela pausa. E ele acabou perdendo a viagem. Impressionante isso. Fazer, porque quando eu fui pro México, Desculpa, Juliana, cortou. Quem vai ser responsável por para checar, porque assim, quando a as gente, companhias aéreas? eu e minha família, a gente teve que fazer, obviamente, para voltar. Só que a momento nenhum ninguém olhou o meu teste. Eles simplesmente solicitaram que eu assinasse um documento falando que eu testei. A companhia aérea que vai checar. Eu queria ter tido a sua sorte, Maio, mas eu não quis nem Fiquei super arriscar. surpresa, porque estava tudo no e-mail. Nossa, assim, esse papel. Eu falei, então lá na frente vão pedir, lá na frente vão pedir. Ninguém pediu, não pediu quando entrou aqui, não pediu em lugar nenhum. Eu Mas aqui não pede. soube disso. A Adriana, inclusive, em maio, quando eu estava nessa polêmica, se eu embarcava ou não, ela falou, ó, sei de quem embarcou e nem não pediram nada, né? Se você quiser correr o risco, né? Só eu não quis correr o risco. Pessoal, alguém mais tem alguma pergunta para a doutora Jânia? Alguma dúvida querendo esclarecer? Bom, estamos chegando aí ao encerramento da nossa reunião. Espero contar com vocês todos na próxima semana, no mesmo horário, 9 horas do Brasil, 7 horas de Miami. Uma boa noite a todos. Fiquem todos com Deus. Grande abraço. Boa noite, Boa gente. noite. Tchau. Obrigada, pessoal. Obrigado, doutora Gênia. Tchau. Obrigado. Boa semana para todo mundo. Boa Bons semana a negócios. todos. Obrigada. Boa palestra. Boa noite a Tchau. todos. Tchau.